Oi pessoal, tudo bem? Acho que foi um tempão já que eu não apareço por aqui. Eu acho que o último vídeo que eu gravei foi do aniversário do Theo. E hoje eu decidi vir gravar, assim, de última hora. Tô sem maquiagem, tô com o cabelo desse jeito, tô até com uma roupa não adequada pro tipo de vídeo que eu vou vir falar com vocês. Mas quando Deus manda, a gente obedece. São 1h56. 1h56 da manhã, do dia 25/11. E hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês. Falar de uma coisa que eu passei, que eu tô passando. Meu marido tá dormindo, meu filho tá dormindo. Então se eu tava aparecendo por aqui, vocês já sabem porque eu acordei ele. E eu vim falar um pouquinho com vocês sobre o que Deus tá falando no meu coração agora. Esse vídeo não vai ter edição, então se ele tiver tudo, vocês não ligam. Vamos lá. Bom, eu entrei com um propósito com Deus para um bem material. Só que em volta da realização desse bem material, Deus está trabalhando comigo em outros aspectos, como emocional, financeiro, espiritual, estrutural, família, conjugal. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de uma pessoa, eu faço tudo por ela. Faço tudo. E se eu não gosto da pessoa, tolero, convivo e tudo bem. Porém, quando a gente é cristão, eu sou cristã evangélica, tá? A gente tem muita coisa que a gente... É o espírito de Pedro, é o espírito de Tiago. A gente tem que passar por cima disso. Essa semana aconteceu um fato comigo. Eu venho pedindo pra Deus, pessoal, revelar pra mim quem são algumas pessoas sobre a minha vida. E quando a gente pede pra Deus revelar, mudar, Ele vai mudar. Um exemplo é, se eu quiser tirar esse sofá daqui, por ali ou por aqui, eu vou ter que tirá-lo desse lugar. Tirar, por exemplo, aqui ao meu redor tem a bicicleta do meu filho, tem a mesa, tem várias coisas. Então eu vou ter que tirar tudo isso do lugar, colocar lá, pôr em outro lugar, doar alguma coisa. E assim é com Deus. Quando Ele quer mudar algo em nossa vida, pra ficar melhor, né? Pra mudar pra melhor na nossa vida, Ele tem que tirar algumas coisas, modificar algumas coisas, melhorar pra dar certo. E eu vim orando pra Deus, eu tava orando propósito pra mostrar pra mim. Falei, Senhor, mostra pra mim se essa amizade é verdadeira. Se essa pessoa é boa, se essa pessoa gosta de mim de verdade. Porém, Deus me mostrou. Eu tava pedindo de redor de todas as pessoas e Deus começou a me mostrar. Quem eu menos esperava me decepcionou. Eu sou uma pessoa que oscilo muito na presença de Deus. Não sou uma pessoa perfeita. Não sou uma pessoa muito correta em tudo que eu faço. Mas tento melhorar todos os dias. Porém, Deus, com essa decepção, eu me questionei. Falei, Deus, essa pessoa compartilha da mesma fé que a minha. Essa pessoa compartilha dos mesmos, às vezes, pensamentos que os meus. Essa pessoa, pra mim, são anos e anos de amizade, não é 2 anos, anos e anos de amizade. É uma pessoa que eu tenho que conviver. Tem que ter uma harmonia no ambiente, né? Então, assim, é uma decepção que me deixou muito triste, eu chorei. Uma decepção que mudou muita coisa na minha vida. Sabe assim, quando Deus faz assim, ó, vou te mudar. Foi isso que aconteceu.
E nessa decepção, Deus não revelou uma coisa. Deus foi revelando várias coisas e ainda continua revelando várias coisas pra mim, dentro de mim. E o que aconteceu foi o seguinte. Eu errei. O erro veio à tona. Eu não contava com a participação dessa pessoa. E não posso contar o resto, mas foi basicamente isso. E Deus mostrou muitas coisas pra mim. E uma delas, eu tava orando agora de noite. Orando, assistindo TV, lendo a Bíblia. E eu tava tentando entender o porquê que algumas pessoas agem como elas agem. Por que algumas pessoas, elas são como elas são. Mesmo estando debaixo de uma fé, mesmo estando... Não estou falando que ela não é uma pessoa de fé, não estou falando que ela é uma pessoa ruim, ela não é. E tenho certeza que muitas pessoas que te machucaram não são ruins, não são pessoas maldosas, sabe? Muitas são, sim, mas estamos aqui falando de um aspecto dentro da caixa. Não são pessoas indecentes, não fazem por maldade, às vezes fazem pelo bem próprio delas. E isso que aconteceu. Essa pessoa errou comigo pro bem próprio dela. E eu paro e penso. Quando a gente é cristão, a gente tem que pensar no bem próximo de todos, e não só da gente. Para compartilharmos daqui uma fé melhor, um mundo melhor. Não é todos os casos que as pessoas pensam assim, mas estamos aí com 7 bilhões de pessoas no mundo. Tenho certeza que pelo menos 5 bilhões de pensamentos diferentes, porque tem pessoas que pensam igual, tem pessoas que pensam diferente. E eu vou ler pra vocês o que Deus falou comigo. Ai, meu Deus, tá aqui. E você vai abrir sua Bíblia comigo em Mateus 13, 10, que fala por que Jesus usava parábolas. Aqui na minha Bíblia tá falando que em Marcos 4, 10, 12 e Lucas 8, 9, 10 também fala da mesma coisa. Então vamos lá. Então os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: por que o Senhor usa parábolas para falar com essas pessoas? Jesus respondeu: a vocês Deus mostra os segredos do reino do céu, mas a elas não, pois quem tem receberá, para que tenha mais ainda. Mas quem não tem, até o pouco que lhe será tirado. Até o pouco que tem, lhe será tirado. E por isso que eu uso as parábolas, para falar com essas pessoas. Porque elas não olham e não enxergam, escutam e não ouvem, nem entendem. E assim acontece com essas pessoas, o que disse o profeta Isaías. Vocês ouvirão, mas não entenderão. Olharão, mas não enxergarão nada, pois a mente desse povo está fechada. Eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se eles não tivessem feito isso, os seus olhos poderiam ver e seus ouvidos poderiam ouvir. A sua mente poderia entender, e eles voltariam para mim, e eu o curaria, disse Deus. Jesus continuou dizendo: mas vocês, como são felizes, pois seus olhos veem e os seus ouvidos ouvem. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Muitos profetas e muitas outras pessoas do povo de Deus gostariam de ver o que vocês gostariam de ver o que vocês estão vendo, mas não puderem, e gostariam de ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Que Deus falou comigo através disso. No verso 10, né, a gente tá no capítulo, lembrando que a gente tá no capítulo 13 de Mateus, versículo 10. No verso 10 fala: então os discípulos, eles questionaram, os discípulos,
eles questionaram Jesus. Por que Jesus usava tanta parábola? Assim, eu não usei parábola, mas eu expliquei da mudança do sofá pra cá e que de cá tinha que ir pra lá. E Jesus falou assim, calma, vou explicar pra vocês. E aqui porque a Bíblia, como meu marido fala, é uma palavra, mas cada um enxerga, lê, entende de uma forma. E o que Jesus, né, quis dizer? Que, vamos lá. E Deus mostra, o que eu acabei de falar pra vocês. Deus mostra alguns segredos, Ele mostra revelações, profecias, como a gente gosta de falar, assim, até para aquelas pessoas que gostam de receber. Eu gosto de receber uma palavra de Deus. Eu gosto de receber algo que vem dos céus. Eu entendi com o sofrimento que eu tive com essa pessoa, Deus abriu outras coisas para mim. Deus abriu minha mente, Deus mostrou o que eu queria ver, Deus mostrou para mim, abriu meus olhos para a realidade. E fala que Jesus usava muitas parábolas. Ele fala no verso 13 que ele fala porque tem pessoas que não enxergam, que não veem e ele precisa mostrar, ele precisa tentar abrir os olhos dessas pessoas para que elas possam enxergar, possam ver quem é Deus. Porém, mesmo usando parábolas, tem pessoas que não entendem, tem pessoas que não enxergam, tem pessoas que não veem e tem pessoas que não entendem, né? Porque a mente desse povo tá fechada. Então, o que eu entendo sobre a pessoa que magoa? A pessoa pode estar lá ouvindo parábola, a pessoa pode estar lá ouvindo Jesus, mas ainda vai estar com a mente fechada, né? E no verso 16 fala, mas vocês como são felizes, pois os seus olhos veem. França tá falando que você é a pessoa mais feliz do mundo porque você ouve Jesus, você enxerga Jesus. Não, eu sou feliz por entender que Jesus tá me ensinando, que Jesus tá colocando. Não sou a pessoa com a maior mente aberta, não, nunca. Quem convive comigo sabe, eu não sou a pessoa que mais ouve, mais escuta ninguém. Mas eu sou feliz, porque eu entendo que Deus fala diretamente com a gente. Que Deus, quando Ele quer falar, quando a gente permite ouvir, quando Ele quer falar e a gente o permite ouvir o que Ele quer falar, a gente permite ouvir o que Jesus quer falar, Ele modifica algo dentro da gente. Ele modifica a forma como a gente entende, interpreta, né? E Deus gostaria, e ainda fala no verso 17, que Deus gostaria de ver o que vocês gostariam de ouvir. Deus gostaria de ver o que vocês estão vendo, mas não puderam, e gostariam de ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. A gente tem que entender que muitas pessoas, elas não abrem a mente para as coisas de Jesus. Por mais que estejam com pessoas de Jesus, estejam em ambientes que é para Jesus estar movendo elas. Não estou falando com essa pessoa, não. Não estou falando disso, mas eu estou falando em caixa aberta, em linha aberta. Que há pessoas que elas não ouvem, não escutam, não enxergam, porque ainda estão com a mente fechada. E temos que orar para que Deus abra a mente dessas pessoas, para que Deus abra a mente delas para enxergar, para verem, enxergarem, ouvirem o que é de Deus, o que realmente Deus tem para ela. Então não vai ser a gente que vai mudar essa pessoa, não vai ser nossas atitudes. Às vezes nossas atitudes falam muito, mas que elas estão assim e precisam começar a abrir para poder enxergar, ouvir e ver o que Deus tem para elas. O que essa pessoa fez para mim me doeu, me magoou, senti muito ferida. Porém, é uma coisa assim que eu falo que Deus justifica a gente.
Então ele vai me justificar, ela vai entender. Não precisa pedir perdão, não precisa vir falar nada. Eu acho assim, que quando a gente anda com Jesus, por mais que doa, sofra, machuca, a gente entende que tem mistérios de Deus, que tem coisas que só Deus resolve, só a justiça de Deus resolve. Na terra a gente tem que ter ação, mas depois da ação vem a oração. E antes da ação vem também a oração. Quando Deus usa alguém para nos defender, alguém para nos justificar, a gente tem que pedir muito para Deus abençoar aquela pessoa, sabe? Conversar com Deus, falar: Deus, eu agradeço por Senhor usar o seu servo, usar a sua serva para nos justificar aqui na terra. A dor, talvez, que a gente sinta quando alguém nos fere, é uma dor muito forte. A gente tem que ter, como cristãos, a responsabilidade de saber o que vamos passar para frente. Eu falo, gente, porque a palavra de Deus, ela é uma espada de dois gumes. Ela atinge vocês, mas também atinge a mim. Então, a gente tem que ter responsabilidade, eu falo por mim, do que a gente vai passar para frente. Porque o que eu falo, eu me responsabilizo. Mas o que você ouve, o que você passa, eu não posso me responsabilizar. E a gente tem que ter a responsabilidade e senso de não magoar a quem Deus ama, a quem Deus protege. Porque quando uma pessoa está debaixo da graça de Deus, quando uma pessoa, eu falo por mim, está debaixo da presença de Deus, a gente magoa aquela pessoa, a gente não resolve com a pessoa, a gente resolve, não é com você, não é comigo, não, é com Deus. E a mão de Deus, meu amigo, ela acaricia, ela é amor, mas também Deus é justiça, como qualquer outro pai, que dá tudo, ama, mas também educa, mas também sabe o que é errado e o que é certo pro filho dele. Então, quando vocês pensarem: nossa, mas aquela desviada, nossa, aquele desviado, nossa, por que fez isso? Tá dentro da igreja. Lembre-se que há pessoas que andam com Jesus e ainda tem a mente fechada. Que há pessoas que andam com Jesus e preferem magoar outras. Judas é a prova disso. Não tô comparando essa pessoa com Judas, não, pelo amor de Deus. Mas a gente tem que entender que não é porque a pessoa diz que é amigo, a pessoa diz que anda, ela compartilha o mesmo amor por Jesus que você tem. Acho que o que a gente pode fazer por quem nos magoa, por quem nos fere, é orar, orar e orar. Para que ela entenda que o que ela fez com você feriu, mas o que ela fez para outra pessoa pode ser o veneno da morte, tanto quanto religiosa, na fé, quanto na vida, quanto nos sentimentos, o quanto no agir. Talvez você seja ferido por algo que alguém te fez, por algo que alguém te machucou, por algo que a religião te machucou, por algo que alguém te feriu. Mas saiba que aquilo que Deus tem em parte, tudo que Deus tem em parte, tudo que Deus comanda, será posto no devido lugar. Não sei se esse vídeo teve sentido, espero que teve. Não sei se falou com você. Espere em Deus, sabe? Por coisas boas, por revelações, por mistérios, vendas que são arrancadas para enxergar certas coisas, por feridas que às vezes lá dentro tá tudo inflamado, cheio de pus.
aí o médico vem, tira aquela casca para poder limpar, para poder cicatrizar saudável. Deus também faz isso com o nosso coração. Talvez a gente não precise parar de conviver, parar de amar. Talvez sim. Tem muita coisa que a gente precisa assim, para poder se curar. Mas também a gente tem que começar a agir em oração, para que Deus possa revelar e desvendar algumas coisas. Hoje dói, mas eu tenho certeza que a justiça e o amor de Deus e o bálsamo dele é inigualável.